Bom dia, pessoal, tudo bom? Como vocês estão? Que saudade! Gente, vocês já tomaram café da manhã? Ó, eu tô tomando aqui, ó, um cafezinho preto, ó. Muito bom. Pessoal, então, antes da aula começar, vamos fazer uma oração? Senhor Deus, muito obrigada por este dia, muito obrigada pela semana que passou, Pai. Te pedimos agora que o Senhor abençoe esta aula, que nós possamos prestar atenção e aprender um pouco mais da Tua palavra, Senhor. O Senhor que é o Deus dos impossíveis, que o Senhor pode fazer tudo porque o Senhor tem poder, Pai. Muito obrigada por isso, Senhor. Perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, então? Oi, turminha, tudo bom? Estão me vendo aqui? Então, essa era a televisão, ó, na época da nossa avó, talvez da bisavó de vocês, era desse jeito. Bom, vamos lá. Antes da gente começar a aula, eu vou fazer algumas perguntas, tá bom? Ó, vocês acreditam que Deus tem poder de fazer todas as coisas? Será? E você já passou por alguma situação que você achava, ó, não tem saída, não tem solução? E o que a gente, como cristão, deve fazer quando ou a gente está passando por algum problema ou alguém que a gente conhece? A gente tem que orar por essa pessoa, não é? Quem que, por exemplo, poderia estar passando por algum problema? Ou alguém que está doente, ou alguém que está sem emprego, sem trabalho. E hoje a gente vai conhecer mais uma parte da história de Pedro e o que Deus fez por ele. Combinado? Pessoal, então vamos lá. Desculpem. Vamos para a história. Então é o seguinte, a gente vai falar de Pedro, continuar falando de Pedro. Pedro era um apóstolo de Jesus, um seguidor de Jesus, e ele foi preso. Nossa, mas geralmente quando as pessoas são presas, elas são presas porque elas fazem alguma coisa errada, não é? Pois é, mas nesse caso, Pedro não havia feito nada de errado. O que ele havia feito era obedecer a Deus. Desculpem. Ele falava de Jesus para as outras pessoas. Então ele fazia aquilo que era para um verdadeiro cristão fazer, que é o que a gente deve fazer também. E aí, por conta disso, Herodes, que era o rei da época, malvado, ele via que os judeus que não acreditavam em Jesus, eles gostavam de ver o rei maltratando os cristãos. Os cristãos estavam sendo perseguidos naquela época, eles estavam sofrendo ameaças de morte, de maus tratos. Então, ele foi lá e colocou Pedro na cadeia. E aí Pedro estava preso. Só que Pedro, gente, em vez assim de ficar desesperado porque ele estava lá, ele estava tranquilo, porque ele confiava em Deus, que Deus faria o melhor, que Deus iria cuidar dele. Deus havia prometido que ia cuidar dele, assim como ele prometeu que vai cuidar da gente. Então ele dormia profundamente. Enquanto isso, a igreja orava muito por ele, pela vida dele, para Deus cuidar dele enquanto ele estava na prisão, para Deus libertá-lo da prisão. E aí, de repente, o que aconteceu? Veio uma luz bem forte, assim, que brilhou, e um anjo, e aí o anjo foi lá e acordou Pedro. Falou: Pedro, levanta rápido, coloca a sua sandália, coloca a sua capa e vamos embora daqui. E aí Pedro acordou assim, meio assustado, e aí na hora que ele ficou de pé, as algemas, aquelas correntes caíram no chão e se abriram assim. E aí o anjo falou: me segue. E aí ele foi seguindo o anjo. E do lado de Pedro tinha 2 soldados dormindo, tinha outros 2 soldados cuidando dos portões lá na frente, e nenhum deles acordou, gente. Eles continuaram dormindo. E aí Pedro foi andando atrás do anjo.
realmente, gente, só o poder de Deus para fazer um milagre desse mesmo. E aí, quando ele chegou no último portão, era um portão de ferro, assim, o portão se abriu automaticamente. E aí eles foram andando, até que eles entraram numa rua, e aí o anjo sumiu, desapareceu. E aí Pedro, que até então não sabia se o que estava acontecendo era realidade ou se ele estava sonhando, ele se deu conta de que era real. E aí ele entendeu que foi Deus que havia mandado aquele anjo para libertá-lo daquela prisão. E aí o que ele fez? Ele foi andando em direção à casa de uma irmã da igreja, que se chamava Maria, porque os cristãos estavam ali reunidos, orando, como se fosse a igreja, como se eles estivessem na igreja, reunidos orando por ele. E aí ele chegou lá, bateu na porta, ninguém acreditava que era ele, e aí ele entrou e eles ficaram muito contentes ao ver Pedro, e se abraçaram e ficaram todos assim, alvoroçados. E ele falou, ó, fiquem quietos que eu vou contar tudo o que aconteceu e vocês podem anunciar isso para todas as pessoas. Então, gente, isso mostra como é importante a gente orar pela nossa vida e pela vida dos outros, ou orar uns pelos outros. Deus ensina a gente dessa forma, que a gente tem que orar pelo outro, principalmente quando o outro está passando por uma situação difícil. E quando a gente orar, a gente tem que orar em nome de Jesus, porque é Jesus que está lá do lado de Deus que vai pedir a Deus em nosso favor. Só que daí Deus vai responder a nossa oração conforme a vontade de Deus. Então, nesse caso, Deus permitiu que Pedro fosse solto, mas existem outros casos que Deus permite, às vezes, que uma coisa ruim aconteça, né? Que algum outro apóstolo morra, como aconteceu na perseguição. Mas tudo isso que acontece no mundo, as coisas boas e as coisas ruins, são para a glória de Deus. Isso é muito difícil da gente entender, mas a gente tem que crer e tem que confiar. Então a gente tem que orar com bastante fé, confiando de que Deus vai fazer o melhor para a nossa vida, pessoal. Então é isso. Essa foi a aula de hoje. Muito bonita essa lição, né? Vamos decorar! Vamos lá, vamos decorar o que a Bíblia tem para ensinar. Vamos lá, preste atenção, para nunca mais sair do coração. Este é o nosso versículo para decorar, e o versículo dessa semana é Romanos 10:17, que diz assim: E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Vamos treinar um pouco a nossa memória? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10:17. Agora é a sua vez. Fale o versículo em partes. E aí, você já pode falar o versículo decorado? Parabéns! Memorize o versículo durante a semana. Beijos, Deus te abençoe. Pessoal, agora eu vou explicar para vocês a atividade, tá? Então, assim, vamos pensar em uma situação real de algum problema que alguém pode estar passando, ou você pode estar passando, ou imaginar mas o bacana seria alguma coisa real. E aí vamos desenhar essa situação num papel, pode ser numa folha sulfite, escrever uma oração embaixo pedindo a Deus por aquele problema. E daí vamos orar durante a semana por esse problema. Ore com a sua família por essa situação. Aí eu queria dar alguns exemplos de alguma situação assim difícil. Alguma pessoa que está doente na família, ou alguma pessoa que está sem trabalho, principalmente por conta dessa situação da pandemia, do coronavírus, ou não, ou porque já estava mesmo. Alguma pessoa que está longe de Deus, que não conhece Jesus. As pessoas pobres que estão passando por necessidade, que estão sem alimento, que estão sem
às vezes não tem nem água direito em casa, nem um cobertor. Quem está na cadeia, preso, sofrendo também, mesmo que tenha feito coisas erradas, a gente tem que ter misericórdia, tem que ter compaixão pelas pessoas, orar pela nossa igreja, pelos pastores, pelos missionários, enfim, alguma situação. E aí vamos fazer um desenho e vamos fazer uma oração, escrever uma oração ou não, ou só fazer o desenho e depois orar por essa situação. Aí vocês podem desenhar bem bonito, colorido, tirar uma foto e mandar no grupo, tá legal? E agora, para encerrar então, vamos fazer uma oração para finalizar a aula e vamos pedir a Deus que continue cuidando da gente, nos protegendo como assim Ele prometeu, né? Senhor, obrigada por esta aula, obrigada porque o Senhor fez isso por Pedro, Pai, o Senhor o livrou da prisão, e obrigada por todas as coisas boas que o Senhor faz nas nossas vidas, Pai. Te pedimos agora por aqueles que estão passando por alguma situação muito difícil, Senhor, de sofrimento, Pai, que o Senhor tenha misericórdia deles, Pai, e que o Senhor cuide, os livre nessa situação, Senhor. Ajuda-nos a continuarmos orando uns pelos outros, Pai, e obrigada por continuar cuidando da gente, Senhor. Em nome de Jesus, amém.